Olá, galera do canal Seleção Info. Prontos para mais um vídeo? E no vídeo de hoje falaremos sobre aquela que eu considero a melhor Copa que eu já assisti. Eu me refiro à World Cup USA 94, a Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos da América. Mas antes de mais nada, lembrando, deixe seu like, comente o vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nada. Bem, rapaziada, para este vídeo já estamos no ano de 1994, ocasião na qual o Brasil ganha o seu inédito tetracampeonato, se tornando na ocasião a primeira seleção a conquistar este grande feito na história do futebol mundial de seleções. Contudo, esse processo não foi nada fácil. A seleção brasileira já amargava 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. É bem verdade que o torneio era realizado de 4 em 4 anos, mas foram muitos torneios aí em Alves. E apesar desta seleção de 1994 possuir uma formação tática muito bem organizada, também não era uma seleção que encantava muito os seus adeptos. Mesmo que nos anos anteriores das eliminatórias Copa América, a seleção ter apresentado resultados favoráveis, com o Romário se destacando aí com jogadas geniais, juntamente com seu parceiro Bebeto, a seleção ainda não encantava os seus torcedores. Alguma semelhança com a seleção de 2022? Comente aí abaixo. Agora, o que chama mesmo a atenção, além de toda a estratégia, de toda a tática, era o empenho dos jogadores e a assertividade na execução das tarefas propostas. Parecia que os jogadores assumiram a postura de ganhar aquele torneio. Não foi nada fácil, não era uma seleção tão destacada das outras quanto foi a seleção de 2002, mas era uma seleção extremamente unida. Os jogadores perfilavam de mão dadas. As comemorações remontavam nascimento de filhos de jogadores e seus demais colegas eram solidários com os gestos de comemoração. Havia ali um sentimento de irmandade, um sentimento de patriotismo, um sentimento de ganhar aquela que foi uma das melhores Copas do Mundo, principalmente em termos de audiência de torneio, em termos de ingressos. Ainda hoje foi a recordista, mesmo realizada nos Estados Unidos da América, um país sem tradição no futebol, mas muito aclamado por sua história cultural de influência no mundo. Atraiu ali os holofortes de forma significativa, um ingrediente a mais a tornar este um dos melhores torneios, sem dúvida, para aqueles que assistiram na ocasião e ainda têm acompanhado os torneios subsequentes, que infelizmente a seleção brasileira em alguns momentos tem deixado a desejar. Outra marca característica deste período era a brasileiralidade no futebol, que por mais que não encantava, havia ali o elemento do improviso, da qualidade individual dos jogadores, muito mais do que o comprometimento tático de jogar de forma organizada. O espírito dos jogadores brasileiros de improvisar, de buscar soluções individuais, de serem mais verticais, prevaleciam nos momentos chaves, e isso fazia a diferença contra as seleções europeias. E um outro dado muito interessante que chama a atenção era o esquema tático adotado por Parreira, técnico da seleção, que era predominantemente o 4-4-2. Esquema tático esse que já garantiu resultados em Copas anteriores, e mesmo no futebol moderno é um esquema que pessoalmente me agrada muito. Tanto propõe um sistema defensivo organizado, como também prepara um contra-ataque de uma forma consistente, sem prejuízo
do meio-campo. Infelizmente, no entanto, o técnico Tite pouco utiliza este esquema tático em suas formações. Talvez o treinador deva reconsiderar alguns pontos. O que você acha? Comente abaixo. E vale lembrar, pessoal, a escalação desta seleção memorável. Goleiros: Taffarel, do Reggiana da Itália, Gilmar, do Flamengo, Zete, do São Paulo. Zagueiros: Aldair, do Roma da Itália, Márcio Santos, do Bordeaux da França, Ricardo Rocha, do Vasco e Ronaldão, do Shimizu, Japão. Volantes: Mauro Silva, do La Coruña da Espanha, Mazinho, do Palmeiras e Dunga, do Stuttgart da Alemanha. Lateral direito: Jorginho, do Bayern de Munique da Alemanha e Cafu, do São Paulo. Meio campo: Zinho, do Palmeiras e Raí, do PSG da França. Lateral esquerdo: Branco, do Fluminense, Leonardo, do São Paulo. Atacantes: Bebeto, do La Coruña da Espanha, Romário, do Barcelona da Espanha, Miller, do São Paulo, Paulo Sérgio, do Bayer Leverkusen da Alemanha, Ronaldo, do Cruzeiro e Viola, do Corinthians. Vejam que lista interessante. Haviam vários jogadores que jogavam no futebol brasileiro e isso conferia a unidade que tem faltado em várias das últimas convocações, aonde se convoca apenas jogadores da Europa sob pretexto do nível de enfrentamento, comprometendo, no entanto, a identidade do futebol do nosso país, que é o futebol mais vencedor da história das seleções mundiais. O Brasil fez a seguinte campanha: foram 2 vitórias e 1 empate na fase de grupos, 2-0 contra a Rússia, 3-0 contra Camarões, 1-1 contra a Suécia. Nas oitavas de final, derrotou os Estados Unidos por 1-0, um jogo no qual Leonardo foi expulso por acertar uma cotovelada no jogador americano. O jogo dos Estados Unidos ocorreu pelas oitavas de finais. Já nas quartas de finais, o Brasil eliminou os Países Baixos por 3-2. Países Baixos, também conhecido por Holanda. Na semifinal, por 1-0 frente à Suécia. Na grande final, o Brasil jogou contra a Itália. O jogo terminou empatado nos 90 minutos por 0-0, tendo ido para a prorrogação, mantendo o resultado de 0-0, sendo que o Brasil procurava mais o gol, a Itália procurava um futebol mais reativo, mais defensivo. Também é outra característica a ser lembrada, a ser seguida na seleção atual. Até que enfim chega a dramática disputa de pênaltis, comemoração interessante do capitão Dunga e defesas de Taffarel. Todos os jogadores brasileiros procuraram dar ali o seu melhor e o capitão Roberto Baggio da seleção italiana desperdiça a última cobrança, consagrando o inédito tetracampeonato de uma seleção, a seleção brasileira, que seria ali doravante a maior seleção de futebol que o mundo conhece. E finalmente, pessoal, a comemoração foi especial. Estava ali Galvão Bueno, Rei Pelé, narrando o jogo, comentando. Em campo, os jogadores fizeram uma homenagem especial ao Ayrton Senna, corredor de Fórmula 1 que havia falecido naquele ano. Foi a cereja do bolo, foi um título merecido, uma seleção desacreditada, uma seleção que provou ali que um futebol raiz brasileiro, unido, com uma proposta clara, com uma autoconfiança, sem complexos de vira-lata, um futebol aguerrido, leva a um resultado satisfatório, mesmo contra seleções mais ricas, mais preparadas taticamente. E este foi o vídeo de hoje, pessoal. Foi o que mais deu trabalho para fazermos, dado a proximidade dos fatos, temos muitos elementos que mereciam ser retratados. Portanto, lembre-se de deixar seu like, de compartilhar e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!